Como sair do buraco assistindo o Rango? Eu trouxe para vocês uma proposta diferente de como assistir filme e o tema de hoje é como sair do buraco. E o filme Rango nos mostra isso perfeitamente. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, a minha perspectiva e como nós podemos pegar filmes e tirar lições disso. E eu acredito que desenho e animação é o que mais fazem, é nos dar manual de muita coisa na prática. Então, vamos nos inserir para a história. Basicamente, a gente é apresentado ao personagem Rango, que ele é um camaleão domesticado. Ele tem muita criatividade, ele cria histórias e o filme já começa nos apresentando esse Rango ali atuando onde ele é o salvador, ele tem uma namorada que é um boneco, que não tá ali, uma boneca que não tá totalmente completa, e a gente vê ele ali nas alucinações, na fantasia dele. Até que acontece um acidente e a gente descobre que ele está sendo transportado em um carro, só que esse carro desvia de um bicho e sem querer ele cai para fora. Então ele tá dentro de um aquário, o aquário cai, quebra e ele fica na estrada totalmente solto, sem ter o que fazer. E aí ele encontra um bicho ali no meio da estrada que foi o que causou todo o acidente. E aí ele é levado pelo vento, depois ele encontra novamente esse bicho fala que se ele seguir determinada direção, ele vai encontrar uma sociedade ali, um grupo, uma cidade com animais. E ele fala, nossa, animais de verdade. O que a gente entra num outro ponto que é muito mostrado em Rango. Como projetar histórias na nossa própria cabeça e a fantasia pode estar totalmente ligada à tentativa de minimizar a dor. O Rango, ele é claramente um camaleão extremamente solitário. Ele ficava ali naquele aquário, ele não tinha vida, ele não tinha contato com outros animais. E a maneira como ele conseguiu lidar com aquela tristeza, com aquela solidão, foi criando fantasias, histórias na cabeça dele. E isso não é nos mostrado conforme a trajetória dele. Ele não lida com questões, com quem ele é, principalmente com a pergunta de quem ele é. Toda vez que ele é questionado sobre quem ele é, ele cria uma história totalmente fantasiosa sobre ele para desviar justamente da resposta que ele não sabe dizer, quem que ele é. E aí ele chega nessa cidade, é questionado de quem ele é e ele se apresenta como Rango. Rango é um nome que ele tirou ali de uma bebida, onde no finalzinho formava o nome ali, a palavra Rango, e ele fala que ele é o Rango, e ele se autodenomina um cara valente, que já se livrou de vários bichos, temido, uma lenda. E lá é muito vivo isso, essa questão da lenda, de você ser uma história, uma pessoa que todo mundo sabe de você. E o Rango se apresenta desse jeito. Nós temos o prefeito, que é uma tartaruga, que se aproveita dessa situação, de tudo que aconteceu, já que ali o Rango acaba se livrando de um predador de uma maneira extremamente aleatória. E ele meio que confirma tudo que ele contou, só que ele não fez aquelas coisas. Inclusive o bicho, a ave ali que ele consegue matar, foi totalmente um acidente, foi sem ser pensado. Mas isso acabou validando a mentira dele e fazendo com que toda a cidade passe a acreditar que ele veio libertar, que ele veio ajudar, porque aquela cidade estava passando por uma seca muito grande, as pessoas estavam sem água e as pessoas estavam tendo que se livrar e doar e vender suas próprias terras porque não tinha água. E aí a gente chega à figura do prefeito, que vê uma grande oportunidade nisso para ficar ali alimentando a esperança no povo enquanto tem esse problema de água e ninguém sabe por que não tem água mais, assim, simplesmente parou de sair água ali da grande torneira que eles tinham. Então eles continuam indo toda quarta-feira lá para ver, para saudar, eles têm uma dança, tipo uma espécie de ritual para trazer a água, mas a água por fim nunca chega, tá cada vez mais escassa, cada vez mais ali limitada para eles. Então o Rango acaba entendendo um pouco ali aquela realidade que aquele povo tava passando e as questões. Então ali ele começa a criar uma linha de raciocínio, entender, e tudo acontece, gente, assim de forma totalmente despretensiosa. O Rango, ele veste a carapuça da mentira que ele criou. No início a gente consegue ver essa transição dele mentindo e ele não tendo noção do peso daquilo, e com o tempo ele vai se criando carinho e vínculo com as pessoas daquela cidade, e os problemas das pessoas daquela cidade começam a afetar ele não só por conta da água, mas a gente ainda consegue ver um grande volume de egoísmo e sobre
a síndrome do protagonismo com relação ao rango. Mas então a gente começa a perceber que camaleão solitário é um sinônimo de não existe. Ninguém sabia do rango, nem ele sabia, principalmente como sobreviver. Mas aí ele começa a se aprofundar demais em problemas da cidade. O prefeito começa a não gostar da postura dele, falando que ele estava deixando subir para a cabeça a fantasia que ele mesmo criou, e acaba chamando o Cascavel para botar o rango para fora. E é o que ele faz. Ele tem uma cena ali que ele é humilhado na frente de todo mundo. A cobra, a serpente, né, a Cascavel, mostra para todo mundo que ele tá mentindo, que ele não falou e ele não fez metade das coisas que ele falou, e o expulsa daquela cidade tomando conta. Então a Cascavel passa a ser o xerife. O xerife Rango fica vagando pelo deserto até que ele encontra o grande mentor, digamos assim. Quando ele chegou ali, que aconteceu todo aquele acidente, ele tinha um animal que o encontrou e mandou ele para a cidade. Quando esse animal falou de um mentor, uma pessoa que te ajuda a encontrar o seu propósito, digamos assim. E dali, no caso, o Rango estava vagando pelo deserto sem saber de nada. Ele não sabia quem ele era, ele estava se sentindo uma fraude, de fato era, e ele não sabia qual que era o sentido dele ali. Então ele atravessa a avenida numa situação de desespero, e depois que ele atravessa essa avenida, que ele precisava fazer essa transição para encontrar esse líder, esse guia que ia dar uma resposta para ele encontra esse grande ser. Então o camaleão encontra um ser humano, um faroeste, e ele fala para ele que ele era uma mentira, que ele contou mentira para essas pessoas e que essas pessoas não precisam dele. E aí esse faroeste fala que as pessoas precisavam de ajuda, e ele fala, não, essas pessoas não precisam de mim, elas não precisam da minha história, essas pessoas, elas precisam de um herói. E aí, nesse momento que ele fala que a pessoa daquela cidade precisa de um herói, o mentor dele fala, então se torne esse herói. E aí a gente tem a grande sacada desse filme inteiro que nos leva até essa parte que eu estou narrando para vocês. Que você pode ser, você precisa que você seja. Então o Rango naquele momento, ele tá no buraco, ele tá no fundo do poço. Ele tá envergonhado, as pessoas da cidade não gostam dele, ele não tem como voltar. E ele não tem para onde ir, ele está perdido, ele não sabe nem sequer quem ele é. Mas ele tem um problema ali para resolver, ele tem uma questão com as pessoas daquela cidade, e ele pode se tornar o herói que as pessoas precisam. E ele chega a falar pro mentor dele, mas eu não tenho como voltar. E aí ele olha pro Rango e fala, eu acho que você não tem opção, filho. E assim, é uma coisa muito interessante, porque nessa parte tem várias camadas. A questão de que ele não tem opção pode dizer muito sobre o fato de que o Rango não tem para onde ir. Ele está na beira de uma estrada, onde não tem nada, onde ele encontrou uma cidade que tem animais, onde ele precisa estar naquela cidade para sobreviver e viver também. Tem a camada de que ele não tem opção de não voltar, porque não se tornar o herói que essas pessoas precisam poderia desencadear nele uma falta de propósito absurdo, já que ele não fez absolutamente nada da vida dele. E naquela cidade, por mais mentiroso, né, que foi ali o posicionamento dele, as ações dele como xerife era sim uma ação de xerife, ele ia atrás, ele corria atrás, ele foi se envolvendo nos problemas daquela cidade, então isso pode colocar ele nessa situação de que ele não tinha para onde voltar. Tem uma outra camada também de que ele precisava voltar para se tornar o que ele estava predestinado a ser, mas isso era uma decisão dele, que isso para mim, gente, com relação a buraco, tem muito a ver. Nós somos o que a gente quer ser. Nós não somos limitados, nós nos limitamos. E no Rango a gente consegue perceber isso absurdamente. Ele passa de um camaleão domesticado que mal sabia sobreviver sozinho para uma lenda, porque ele decidiu isso, porque ele tomou a decisão, porque ele chegou no momento, tem o bicho que falou para ele da lenda e tudo mais, do guia, pergunta, você vai voltar para a cidade? Ele fala, eu vou, eu já sei o que fazer. Eu já sei o que eu sou. E assim, aquele momento é um marco de uma decisão. E aí a gente começa a ver essa transição também que tira o Rango do fundo do poço, né? Do buraco. Porque ele deixa de ser um camaleão que só fala dele, só pensa nele e só olha pra si, para um camaleão que começa a olhar pro que ele precisa ser, pro que ele tem que se tornar,
por que que ele tem que se tornar. E nesse momento do filme, o Rango para de olhar apenas para si. Olha só, quem diria que o segredo para sair do buraco é parar de olhar tanto para as próprias dores e para as próprias questões e para as próprias fantasias e começar a botar o pezinho na realidade. É isso que o Rango faz. Ele vê aquele cenário, é um cenário desastroso para todo mundo, incluindo para ele, e assim, vai viver eternamente na fantasia para não sentir dor? Pois o nosso protagonista Rango, ele decide não vestir a roupa de protagonista e herói que ele queria vestir, precisava vestir, e ele foi viver a realidade, nem que isso custasse a própria vida dele. E aí a gente chega na grande frase: para sair do buraco, seja o herói que eles precisam. Ou melhor dizendo, dependendo da situação que você se encontre, seja o herói que você precisa. Eu adoro a música da Fada Madrinha em Shrek. Eu vou transitando de filmes, mas lá, né, em Shrek 2 especificamente, a Fada Madrinha canta uma música, né? Onde ela fala que o que ela quer é um herói que esteja ao lado dela quando a torre cair, que tenha a força de Deus, que batalha por ela, que mostre o caminho para ela seguir. E aqui de contraponto, nós temos um filme, que é o Rango, onde nos mostra um protagonista que precisou se tornar o que ele sonhava. E ele precisava ser esse herói, ele precisava ser essa pessoa, porque se ele não fosse, quem seria? E às vezes essa é a grande sacada. A gente quer uma corda, às vezes a gente quer uma escada, a gente quer que alguém faça isso pra gente sair do buraco, do fundo do poço, mas ninguém vai fazer por você o que você mesmo pode fazer por você. E aí você decide se você é tomado pela preguiça, pelo excesso de comparação, pelo excesso de fantasia para não lidar com as dores, ou que você vista aí o que você tem que vestir. Mas resumindo, Rango pra mim é um grande filme de um manual de como sair do fundo do poço e do buraco. Eu acho muito difícil a gente ir num buraco tão fundo quanto o Rango foi. Principalmente porque a gente fala literalmente de um camaleão enfrentando uma cobra cascavel. Gente, é uma cena épica. A maneira como ele enfrenta o cascavel é absurdo. E a maneira como ele consegue conquistar o respeito da lenda Cascavel, sendo uma lenda camaleão ali agora como Rango, é absurdo. E ele tem o lugar dele. Ali ele encontra família, ali ele encontra amigos, ali ele encontra o lugar dele. No final a gente percebe que ele fica ali e as coisas começam a funcionar na cidade com mais equilíbrio, que ele garante que vai ter. É isso, eu gosto muito desse filme. Comenta aqui se vocês já assistiram. Essa aqui é uma forma diferente de assistir filme, é uma forma mais profunda, é uma forma onde a gente gasta o nosso tempo vendo histórias em filmes e trazendo para nossa própria vida. Se vocês gostaram de vídeos assim, se inscreve aqui no canal, eu vou trazer mais análises de filme, uma forma diferente de assistir filme aqui junto com vocês. Já tem outros filmes que eu já fiz análise aqui no canal, então entra aqui para vocês verem. E até o próximo vídeo.